Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E dessa vez vamos trazer um conteúdo de informática a respeito do tópico redes e protocolos. Mas vamos começar com a comunicação dentro da internet. Como ocorre essa comunicação? Assim como a comunicação verbal, você utiliza de um mecanismo para que ambos os lados da conversa se entendam. Então, no caso da comunicação verbal, você utiliza o idioma, tanto a linguagem de sinais ou a linguagem verbal mesmo. Porém, você precisa, na internet, o aspecto é um pouco diferente, porque você utiliza os pacotes para essa finalidade. Por isso que é chamado na internet esse sistema de comunicação de comutação de pacotes. Então, é esse o modelo, esse o jeito, o recurso pelo qual a internet usa para se comunicar, para fazer com que os usuários finais se comuniquem entre si. Mas a gente sabe que dentro da internet, que são vários computadores, você tem celulares, computadores, notebooks, aparelhos de televisão, todos conectados à internet. Então, são arquiteturas diferentes. Portanto, você precisa de ter uma padronização. E essa padronização acontece por meio da pilha de protocolos, da pilha de camadas de protocolos que, no caso do estudo que a gente está focando, vai ser relacionado ao modelo OSI e ao modelo o TCP/IP. O modelo OSI ele possui 7 camadas, entre elas a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de apresentação, a de sessão e a de aplicação. Já o TCP ele é mais delgado, ele é mais resumido, porque ele tem uma finalidade mais prática. O TCP, o modelo TCP/IP, ele possui, ao invés de ter 3 camadas para ele resume as 3 camadas mais superiores em uma camada apenas, chamada de aplicação. Ou seja, dentro da aplicação do TCP/IP é proporcional às camadas de apresentação, de sessão e de aplicação do modelo OSI. Portanto, você possui menos camadas, você possui 2 camadas a menos, tendo 5 camadas. Mas aí surge uma questão: por que eu divido essas camadas? Eu já sei que é para padronizar a comunicação entre cada tipo de aparelho. No entanto, cada camada possui uma finalidade específica. E essa finalidade eu vou abordar agora. A camada física ela possui a finalidade de trabalhar com aquela parte mais bruta, que são os bits, a transferência de bits. Porque os pacotes são nada mais, nada menos do que bits relacionados e em conjunto, um conjunto de bits forma um pacote. E esse pacote ele vai perambular entre o usuário final e os dois usuários finais, ou usuário final e servidor, e vai acontecer o empacotamento primeiro e o desempacotamento. Ou seja, acontece meio que um movimento pendular. Acontece no usuário final o empacotamento, descendo de camada em camada, a começar pela camada de aplicação, até chegar na camada física, que vai transferir esse pacote por meio de algum modelo de meio de transmissão de dados, que pode ser tanto o wireless, a rede sem fio, pode ser uma rede cabeada, pode ser vários tipos diferentes, fibra ótica, par trançado, até mesmo a rede de energia elétrica pode transferir pacotes. E esses pacotes eles vão entrar nessa pilha de protocolos e vai ser desempacotado até chegar no conteúdo propriamente dito, que vai ser lido pela camada de aplicação. Mas a finalidade de cada uma, então a camada física, ela trabalha com os bits e com a parte mais bruta, sem observar se aquilo está errado ou está certo de nenhuma forma. Ele somente repassa para a camada de cima. Somente pega de maneira bem simples os dados, aqueles pacotes que foram pegos.
Já o enlace, a camada de enlace, ela tem uma inteligência maior porque ela é guiada pelo pelo controle de acesso ao meio. Portanto, ela controla, ela verifica se tem erros, é uma camada que pode verificar se tem erros. Ela consegue identificar alguns enlaces, ou seja, alguns nós da rede através do endereço MAC. E também ela consegue fazer o procedimento de janela deslizante, ou seja, não é somente o TCP que possui janela deslizante, a camada de enlace também, porque ela consegue localizar os nós dentro da rede, mas é um ambiente mais restrito, não é tão global quanto a camada de rede, a localização feita na camada de rede. Então a próxima camada é a de rede. A camada de rede ela possui principalmente a função de identificar cada aparelho dentro da internet no geral, porque é tipo um CPF que é dado a cada máquina para individualizar ela dentro do emaranhado de conexões que são feitas dentro da internet. Porque, como foi abordado por Tim Berners-Lee na última aula, é o a internet, a web, é uma teia lotada de conexões que passam pelo mundo inteiro. Portanto, você precisa de ter uma individualização, um código que individualiza as máquinas para que você consiga endereçar e enviar o pacote para o lugar certo. Já a camada de transporte, ela cuida justamente disso, do cuidado frente a esse transporte. É a única camada fim a fim, portanto, ela tem uma importância muito grande e ela está relacionada às portas de cada protocolo. A camada de transporte ela se divide ela usa os protocolos TCP e UDP que vamos trabalhar mais a fundo daqui a pouquinho. A camada de transporte então ela vai relacionar como o dado vai ser transportado até o usuário final, até chegar no usuário final. Se vai ser jogado de uma vez ou se vai ter o cuidado de relacionar e ordenar os pacotes. Tudo isso vai ser de responsabilidade e de autoria da camada de transporte. Vai ficar a encargo da camada de transporte. Já a camada de apresentação, ela é mais voltada à semântica e ao contexto. A semântica e a segurança da informação. A criptografia, ela se encaixa na de apresentação. Agora vamos para a disseção. A disseção, ela é tipo aquele cookie de sessão. O cookie de sessão, ele não faz com que você dê continuidade a um projeto que você começou previamente, mesmo desconectando, mesmo passando um tempo sem ter aquela conexão, você consegue retomar de onde você parou. O cookie, ele meio que é uma memória, um arquivo pequeno que memoriza aquilo que você acessou, onde você parou na sua navegação. E a sessão é justamente isso. Você possui tipo um checkpoint para você dar continuidade. A de aplicação, ela inclui os programas, aplicações e todos os tipos de aplicativos que geralmente os usuários usam. Portanto, é a parte mais abstrata, é a parte mais alto nível da pilha de protocolos que eu estou citando atualmente, que eu estou citando por agora. Agora, vamos tratar como funciona o TCP. O TCP ele é a abreviação e é a sigla que dá nome à palavra, à frase Transmission Control Protocol. Então, o nome já diz muito sobre a funcionalidade dele, porque o TCP ele sim controla o fluxo de arquivos, o fluxo de pacotes de modo organizado. Então ele possui controle de fluxo? Sim. Ele possui também, mas como ele faz esse controle de fluxo? Ele faz conforme a janela deslizante. Você possui verificações e acknowledgement, acknow points, que vão te demarcar se chegou tudo ao usuário
porque eu pretendi. Por exemplo, você tem o remetente e o destinatário. O remetente enviou 3 pacotes. Se um desses pacotes falhar, ele vai pedir para retransmitir. Então é um protocolo que tem a retransmissão de dados e ele preza pela organização e também pela completude dos dados, a integridade total deles. Então ele é mais recomendado para aquelas pessoas que tenham internet lenta, porque se já vai demorar para chegar o pacote, que seja pelo menos de maneira íntegra e da maneira mais correta possível. Portanto, o TCP ele funciona em vários. Ele é o protocolo que é a base para vários outros protocolos, como eu vou citar mais para o futuro. O UDP ele já é o Uniform Datagram Protocol e ele tem por base jogar os dados sem pudor algum, sem ter a necessidade e a responsabilidade de que aqueles dados que eu lancei no meio, no meio de transmissão, chegue ao usuário. Então um arremesso de pacotes irresponsável, digamos assim. Então não é tão seguro que você vai ter o cumprimento e que você vai alcançar o seu objetivo de chegar os dados ao usuário. Então vai ter muita perda de pacote. E é recomendado para quem tem uma internet rápida ou para aqueles protocolos, para aquelas aplicações que necessitem de uma urgência maior. Tipo streaming, evento de streaming, eventos que precisam de resposta rápida, tipo DNS, que é o Domain Name System. Então, agora vamos para qual é a única camada fim a fim. No caso é a camada de transporte, porque o transporte é a parte fundamental para você chegar no objetivo. Então, enquanto a camada física de enlace e de rede, elas visualizam não o sistema como um todo e não elas vão visualizar somente parte deles, a física, somente o dado chegando. Aí depois amplia um pouco para de enlace, que vai visualizar a parte de todas as redes as redes mais próximas, os arredores, as adjacências daquela região, os nós que estão conectados com você. Já a rede ela vai identificar o IP, ou seja, o equipamento de rede de cada computador ou máquina que está numa abrangência maior dentro da internet. O transporte, por sua vez, ele vai verificar o usuário final de maneira completa. Portanto, ele é o único protocolo fim a fim. Mas tem uma exceção, que é o IPsec, que é utilizado para a criação de Virtual Private Networks, que são as redes de acesso as redes virtuais, que possuem uma conexão virtual, fazendo com que seja possível a existência de extranet, que é acessar uma intranet por meio não estando no mesmo espaço físico da localização daquela intranet. Então o IPsec ele possui essa comunicação fim a fim, porque você possui o usuário e no protocolo você consegue identificar as informações do usuário final. Então é fim a fim sim, ou seja, tem uma visibilidade maior. A diferença entre IPv4 e IPv6 é basicamente, principalmente relacionada ao tamanho e ao propósito que eles vieram no contexto da informática. Enquanto o IPv4 ele é mais simples, porque ele possui 32 bits, ou seja, divididos em 4 espaços de 8 bits cada um, que é composto apenas por caracteres decimais, e possui o intervalo de 0 a 255 em cada um desses 8 bits. Cada octeto possui o intervalo entre 0 e 255. Mas por que isso? Por causa da quantidade de bits que é existente neles.
Porque o valor decimal ele é proveniente de uma conversão feita dos bits, dos octetos de bits que você tem. Porque um bit, o bit 1, ele tem, quer dizer que existiu sinal para que é um sinal positivo de existência de sinal. Já o bit 0 é a inexistência do sinal. É uma modulação da energia para que você tenha uma diferenciação. Ou seja, é binário. O número, os bits, eles são binários. Podem ser 0 ou 1. Então você possui 8 bits em cada espaço. E a depender do posicionamento desses bits, você possui um número decimal diferente, conforme está no quadro, partindo de... E tudo isso é na base 2. Portanto, você vai ter números desde o 2 elevado a 0 até 2 elevado a 7. O 2 elevado a 0 é 1. Então, se eu tiver o bit 1, se eu tiver nesse espaço o 1, ou seja, o sinal positivo para o sinal, você vai ter um número somado ao campo de decimais. Já se você tiver no campo, no penúltimo campo, o número 1, você vai ter 2 representando nos decimais. No antepenúltimo, você vai ter, se você tiver 1, você vai ter 2 vezes 2, ou seja, 4 somados aos decimais. Então você já vai ter, se você tiver os três campos finais do primeiro octeto com 1, sendo bits 1, você vai ter o somatório de 7 decimais do número decimal 7. E assim por diante. Mas você também possui máscara de rede. A máscara de rede, ela é nada mais nada menos que um tipo de localização e endereçamento dentro da rede. Porque ela vai definir o que é. A máscara de rede é um novo endereço. Todo IP possui uma máscara de rede. E essa máscara de rede, ela vai definir qual a parte é da rede, é o endereçamento da rede, e qual a parte do endereçamento do host. Então você tem essa divisão bem delimitada dentro da máscara de rede. E ela é criada para para evitar o desperdício de IPs. Porque você vai criar novos IPs para pessoas da mesma rede, sendo que você poderia fragmentar a sua rede ou criar uma máscara para ela. Dentro de uma mesma máscara você pode criar várias sub-redes, que vai dar uma precisão muito maior para o endereçamento muito mais fiel e com muito menos desperdício a essa rede. E aí você possui um sistema que vai ser abordado na questão para você verificar qual máscara de rede, qual o modelo, qual é essa parte final do IP, ela vai fazer referência, alusão à máscara de rede, depois da barra. Mas aí existe uma variação, porque se for 24 quer dizer que todos os bits do último octeto, eles estão preenchidos. Se for 23, é diferente. Quer dizer que os últimos dígitos não estão preenchidos. Já se for 22, tem uma diferença também, porque é um intervalo de rede. Você possui o endereçamento de rede e quantos hosts quantos hosts existem dentro da rede, que vai ser calculado por esse número final. Quer dizer que o 24 vai ter mais opções de hosts, o 23 vai ter menos opções de hosts e o 22 vai ter menos ainda opções de hosts. E é basicamente isso. O IPv6 ele é diferente, porque o IPv6 ele trabalha com hexadecimais, o que aumenta muito a possibilidade de quantidade de combinações de IPs possíveis. Portanto, você vai conseguir endereçar muita gente, muitas máquinas e muitos aparelhos. E por que foi criado? Por que foi criado o IPv6, que é o IP na sua versão 6? Porque existiu a necessidade de sobrecarga de
aparelhos por pessoa, existiu um crescimento exponencial de aquisição de novos aparelhos. E todo aparelho tem um IP, então é bem conveniente e bem razoável que esses IPs eles iriam acabar algum dia. E para evitar isso, criou-se um intervalo maior e uma gama de IPs maior, que seria o versionamento da sua sexta versão. E a sexta versão ela permitiu que aumentar essa gama, a miscelânea de IPs possíveis, principalmente pelo acréscimo dos numerais hexadecimais, do código hexadecimal, que aumenta muito o leque de opções. Então ele é formado por 8 campos e cada campo possui 16 bits cada um. Então é um numeral mais complexo e ele possui divisões entre dois pontos. Dois pontos são o que vai delimitar cada campo cada 16 bits vai ser dividido por dois pontos. E aí, por ter tanta possibilidade, ele vai dispensar o protocolo NAT, porque o NAT ele também é uma solução para diminuir o gasto de IPs, porque frente à necessidade e ao avanço crescente, a alta densidade de novos aparelhos e a necessidade de IPs, o protocolo NAT ele resume o IP de uma rede, ele dá um IP público a uma rede específica e depois faz uma tabela para que cada IP seja relacionado a alguma porta. Para a internet a rede possui uma IP e aí chegando na rede o NAT ele se encarrega de organizar e distribuir cada comunicação por meio das portas que estão relacionadas a cada máquina individual, cada endereço IP individual que está relacionado na tabela NAT. Então é meio que ele é tipo um administrador de tráfego. Agora, sobre o IPv4 de novo, você possui IPs privados e IPs públicos. Os IPs privados, eles têm um intervalo bem delimitado, que seria o de classe A, o de classe B e o de classe C. O de classe A, por sua vez, ele é caracterizado por ter o número começado com 10. O primeiro pacote, o primeiro octeto na sua forma decimal é 10. O segundo pode ser de 0 a 255. O terceiro também de 0 a 255 e o quarto também. Agora, sobre o de classe B, é 17216 até 172 até 17232. Agora, o de cima, que é o da classe C, é de 192.168.00 até 192.168.255.255. Portanto, essas são as classes. E muito cuidado, porque o endereço privado ele é restrito à organização. Ele tem uma abrangência menor. Enquanto o público ele te relaciona a rede num contexto da internet como um todo. Agora tem uma questão importante a respeito dos principais protocolos. Você observa que na aplicação é predominante a existência de protocolos, porque vai existir um protocolo para cada necessidade específica de um aplicativo. Tipo, você tem uma necessidade de enviar arquivos, você vai ter o protocolo FTP. Você tem um protocolo também que vai cuidar das requisições e dos pedidos dentro da internet, que é o HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, que ele vai auxiliar, por meio de requisições, a navegação dentro da internet. O HTTP ele é usado nos navegadores atuais, enquanto o FTP não. O FTP ele é utilizado para uma finalidade de download, upload ou transferência de arquivos. Portanto, o HTTP ele é o único nativo dos navegadores. O HTTP ele possui também algumas mensagens de erro. E ele também possui sessão, porque ele trabalha com o mecanismo de resposta de pedido
e resposta. E se existir a sessão, porque se não houvesse a camada de sessão, eu não poderia ter uma navegação fluida, porque eu não vou ter a continuidade, um ponto inicial e uma sequência daquela minha navegação. Já com base no protocolo HTTP, você possui um... O HTTP ele permite o seccionamento, embora ele tenha a comunicação embasada em resposta, em pedido e resposta, e cada comunicação é individualizada, você pode vincular elas a partir do uso de sessão. Mas aí você possui também algumas formas de erro desse protocolo, que é, no caso, algumas mensagens que são características desse protocolo e que é bom saber porque já caiu em prova. A mensagem 200 quer dizer que deu tudo certo. A mensagem 400 quer dizer um erro do cliente. O 403, por exemplo, ele é o not found. Não foi encontrada a página que você procurou. Mas isso é um erro do cliente, sim, porque foi o cliente que acessou o link, ou seja, clicou no endereço eletrônico naquele endereço eletrônico que não ia a lugar algum. Já o erro 500, ele é relacionado ao servidor, é um erro do servidor. São esses alguns dos tipos, algumas das mensagens que podem aparecer durante as provas ou durante a navegação também. Na verdade, recebe destaque também eu vou citar alguns dos protocolos da camada, que são o DHCP, que é o Dynamic Host Control Protocol, que vai dar um IP dinâmico para aquele usuário, para aquela máquina, que usa o protocolo UDP. O HIT também usa o protocolo UDP. O TFTP, muito cuidado, ele utiliza o protocolo UDP para comunicação. Embora haja transferência de arquivos, ele com o T, ele usa o protocolo UDP. Se fosse FTP apenas, ele utilizaria o protocolo FTP. Percebeu que a base e o pano de fundo do funcionamento de muitos protocolos tem com base os protocolos UDP ou o protocolo TCP. O SMTP ele é um protocolo de envio de mensagens de e-mail. Então ele é mais viável, porque eu não quero ter perdas na mensagem de e-mail. Imagina uma mensagem de e-mail faltando o anexo sendo corrompido. Você tem uma navegação super desfavorável. Então você precisa de prezar pela segurança e a integridade das informações. Então a escolha é o protocolo TCP. O HTTP não é diferente, ele utiliza o FTP. O NAT ele utiliza o FTP. O DNS já não, o Domain Name System. Porque o Domain Name System ele possui uma quantidade distribuída de máquinas que vão relacionar cada URL com o seu respectivo IP. Ou seja, uma página na internet é tipo uma lista de telefone, possui duas colunas. Tanto vai relacionar a questão do IP, que é onde eu vou chegar, em qual máquina eu quero ir, eu desejo acessar qual máquina, e o URL, que seria Uniform Resource Locator, que é qual tipo de link que vai ser relacionado com aquele IP. E o link pode ter domínios totalmente diferentes. Por exemplo, domínio internacional. Por isso que existe uma hierarquia dentro desse protocolo. Porque ele pode apelar tanto no fator interno, no cenário interno, que seria as agências de telecomunicação, como TIM, Oi, Vivo, Claro, ou internacionalmente, que seria outro recurso e outros tipos de empresas e corporações que se encarregam de encaminhar o usuário. Então, se você acessar uma vez, ele já vai um determinado sítio da internet, ele já vai memorizar e a próxima conexão vai ser bem mais rápido, porque ele vai comunicar com
as corporações certas para te dar a resposta mais rápida possível. Então, o foco dentro desse contexto todo é a velocidade, é o que mais se preza. O que se preza nessa comunicação é pela velocidade. Nesse cenário, o que se preza é pela velocidade. Portanto, o fator utilizado, o protocolo utilizado vai ser o DP. Porque o DP ele não tem essa morosidade e essa demora, porque não vai ter a demonstração e não vai ter a redistribuição, a retransmissão, que pode tomar muito tempo e ser muito prolongado, demorado. Agora o IMAP ele é um protocolo de recebimento de e-mail e que tem por característica a retenção das mensagens dentro do servidor de e-mail. As mensagens delas vão ficar por lá mesmo depois de lidas. O Telnet é um protocolo relacionado ao acesso remoto, assim como o SSH. Porém o SSH ele tem uma segurança maior por conta da criptografia. Mas não confunda SSH com SSL. SSL é uma camada de criptografia que é adicionada ao protocolo FTP, ao protocolo HTTP, para que haja segurança da criptografia dentro do conteúdo. E também temos o PPTP, que é um protocolo de acesso de virtual net, de conexões através de VPN, de tunelamento. Agora vamos ao protocolo da camada de enlace, que seria de controle ao meio. Como eu disse anteriormente, eu preciso de me comunicar e a comunicação ocorre toda com base em uma parte de comunicação, em um modelo de comunicação, uma arquitetura de comunicação, ou seja, um meio de transmissão, seja ele físico, ou seja, com o cabeamento, seja ele cabeado, ou seja ele através da tecnologia wireless, que é a partir das ondas eletromagnéticas, que são propagadas pelo ar mesmo, tipo Wi-Fi, Bluetooth. Então você precisa dessa propagação. Mas essa propagação, ela às vezes pode colidir, principalmente nas regiões, nos lugares onde há a existência de cabos, de redes cabeadas, porque geralmente utiliza-se o tipo de arquitetura de barramento que é muito suscetível a colisões. Então você precisa de escutar a rede de alguma forma para evitar essas colisões, porque colisão vai estragar a rede e vai demorar mais, vai deixar muito ruído na comunicação. Então, para evitar isso, você utiliza esses protocolos de controle de acesso ao meio, que são o CSMA-CD e CSMA-CA. O CSMA-CD ele é mais voltado ao meio físico, ao meio de cabeamento, ao IEE 802.3, ou seja, Ethernet. Já o CSMA-CA ele é utilizado mais para o Wi-Fi, redes sem fio, tipo o padrão IEE 802.11 ou o WiMAX também, que é 802.15. Mas aí existe uma exceção, sim, uma exceção muito fora da curva, que seria uma conexão de 10 GB. Dentro de uma conexão de 10 GB, mesmo que cabeada, você não precisa, é dispensável o uso desse controle de acesso ao meio, porque é tão rápida a conexão que você não precisa nem de ouvir a rede, porque já vai evitar a conexão e aí vai ser possível a comunicação full duplex, mas não unicamente full duplex, porque se pode muito, pode pouco também. Agora o FTP é seguro para baixar e enviar arquivos? Sim, ele é seguro mas nem tanto, porque dependendo
O FTP por si só, ele depende da adição de uma nova camada de segurança, que seria o SSL, o protocolo SSL. É um tipo de protocolo que vai criptografar os dados dentro da comunicação. E ele não é padrão nos browsers, porque nem o SMTP, nem mesmo o FTP, eles são padrões nos browsers. Porque você não vai digitar um link que vai ter FTP www ponto algum domínio. Não vai existir isso na internet. Portanto, ele é um protocolo mais secundário, utilizado predominantemente e unicamente na internet é o HTTP e o HTTPS. O acesso remoto é diferente de VPN. Em qual sentido? O acesso remoto ele é mais físico. Você vai pegar o domínio da máquina, é tipo um botnet. Você vai pegar mesmo o controle, pegar as rédeas da máquina à distância. Tipo, eu tô aqui, mas eu tô usando a máquina lá em outro lugar. Tipo, lá em Belo Horizonte, na capital. Lá na sede da minha empresa, por exemplo. Já o VPN é uma Virtual Private Network. É uma abertura por meio da utilização da estrutura da internet, que seria o backbone da internet, que seria a estrutura física mesmo da internet, que vai ser utilizada e permitir a grande velocidade e vai permitir que eu abrir um túnel dentro dessa arquitetura para me conectar a minha máquina aqui a minha sede da empresa. Então vai ser uma extensão da intranet empresarial, porque a intranet ela tem por característica a comunicação interna entre usuários com permissão para o acesso. E geralmente ela se limita às adjacências, às dependências da empresa, mas pode haver o aumento dessa intranet. Ela vai se transformar em extranet dessa forma, porque eu posso permitir contato de clientes e funcionários. Então, eu vou abrir essa exceção para me comunicar algumas comunicações externas que são essenciais para as pessoas interessadas, no caso clientes clientes e fornecedores. Eu vou comunicar por meio dessa extranet, abrir um furo ou uma cápsula, uma cápsula dentro da internet, ou seja, usufruir da estrutura da internet, os backbones da internet, para me conseguir criar uma conexão da minha residência até a intranet. Então eu vou ter acesso à intranet, mesmo não estando nas dependências da empresa. E o acesso remoto é diferente, porque eu falei que você acessa a máquina de lá. Então qual é mais inseguro? O VPN não é totalmente seguro, porque eu posso utilizar como proxy, eu posso utilizar a Virtual Private Network para me acessar dados que eu não poderia ter acesso no meu país de origem. Tipo, eu posso acessar uma intranet que é permitido o acesso a conteúdos restritos, porém sem estar lá. Agora, as principais portas é porque na camada de transporte existem portas, e as portas são importantes para direcionar o que o proxy vai abrir ou não. Ou seja, há várias portas para conexão e com finalidades diferentes para atender as demandas da camada de aplicação. O HTTP ele possui porta 80, de número 80. O FTP de número 21 e de número 20. Mas aí tem uma diferença. E ambos utilizam FTP. Ambos utilizam TCP para comunicação. Enquanto a porta 21 é utilizada para controle e ela é utilizada primariamente, a porta 20 é utilizada para download e upload de arquivos. O SMTP ele utiliza a porta 25. O Telnet utiliza, por sua vez, a porta 23. E é basicamente isso o resumo da aula de hoje. E espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Até a próxima.
detalhe, né, mãe? Esse detalhe que é muito